Seja muito bem-vindo a essa jornada que a Novo Tempo está oferecendo. Você que já está aqui participando, assistiu muitas oficinas e agora chegou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como lidar com o estresse. E aí, você é estressado, pavio curto? Tem dificuldade de controlar a sua natureza, o seu ímpeto? Vou falar um pouquinho sobre isso. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, não só pelo fator de termos uma predisposição da nossa natureza. Há pessoas que são um pouco mais estressadinhas, não sei se é o seu caso, mas há pessoas que não conseguem lidar muito bem com a pressão. E geralmente nesse contexto que o estresse aparece. Se a gente for buscar uma definição sobre o que é o estresse, talvez a melhor definição, a mais simples, seja de que o estresse ele é uma resposta do nosso organismo para situações desafiadoras, ameaçadoras. Nem todo mundo lida da mesma maneira diante do estresse. Tem pessoas que conseguem lidar mais facilmente, outras se retraem, outras internalizam. A gente precisa estudar, analisar qual é a minha postura diante do estresse. Mas é bem provável que você, como a maioria das pessoas, tenha muita dificuldade com essa sensação. Ter estresse não é de tudo ruim, mas a gente precisa, no primeiro momento, compreender o que é que nos causa estresse. Quais são os gatilhos que geralmente disparam dentro de nós esse alarme, né, que nos coloca em estado de alerta. Tem um professor de Yale, ele cuida do Centro de Estudos da Criança, e ele fez uma pesquisa com muitas crianças no Centro de Inteligência Emocional de Yale, e ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que nós não temos o vocabulário necessário para descrever o que nós sentimos com precisão. Quando alguém pergunta para você, o que você está sentindo? O que você sentiu, talvez, diante de um contexto específico? Nessa pesquisa que ele fez, ele descobriu que 3/4 das pessoas demonstram dificuldade para encontrar uma palavra que consiga exprimir exatamente o que ele está sentindo. A gente não consegue definir muito bem, e isso traz uma série de complicações. Inclusive, já vou dar uma dica aqui para você. Esse professor é Mark Brackett. Ele escreveu um livro interessante, Permissão para Sentir. Essa é a tese do livro dele. Se você quiser descobrir um pouquinho mais sobre as emoções, sobre o estresse, procure esse livro, vai ser uma leitura muito importante para você. Mas a tese dele é que a gente não consegue definir os nossos sentimentos. E isso é um problema. Isso também pode trazer estresse. Talvez seja isso. Você não conseguir colocar para fora, dimensionar o tamanho do problema, da dificuldade, pode fazer com que você viva uma sobrecarga emocional. Mas o que dizem os especialistas sobre o estresse? Por exemplo, o Dr. Hans Selye, que é o pai do conhecimento moderno do estresse, ele disse que não é o estresse que nos mata. Curioso isso, né? Mas a nossa reação a ele. Então, se a gente não consegue reagir devidamente, adequadamente ao estresse, a gente vai ter uma sobrecarga emocional que pode gerar doenças, inclusive também trazer a morte. Por exemplo, o Dr. Augusto Cury, um psiquiatra bastante conhecido, ele fala que o estresse ele pode ocasionar a síndrome do pensamento acelerado, que vai ser a principal fonte de ansiedade, de estresse. Você está aqui, cabeça está lá na cozinha, está no trabalho que você não fez e também está na escola, que talvez você tenha que pegar os filhos, ou no encontro que você vai ter com a namorada, sua cabeça não descansa. Isso pode trazer estresse, pode trazer dificuldade de você administrar suas emoções. Isso demanda de nós uma melhor gestão da nossa mente. E por falar nisso, eu queria lembrar um pouquinho aqui a perspectiva bíblica sobre ansiedade, sobre estresse. E eu queria começar aqui com o que Paulo escreveu aos Filipenses. Dá uma olhadinha só nesse texto. Se você tiver com a Bíblia, você pode me acompanhar. Ele diz aqui, o verso 5, diz assim: seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Filipenses 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação significa você relaxar a sua mente, não a ponto de você ferir os princípios, mas você ser uma pessoa moderada, não brigar excessivamente por detalhes que não necessariamente são princípios, colunas da ética e da moral. Tem muita gente que vive estressada porque quer controlar tudo. Não é uma pessoa moderada, equilibrada. Talvez esse seja o seu desafio. Você entender que há coisas que você não tem como controlar. Que há coisas que tudo bem se não estiver ao seu alcance. A pessoa moderada é aquela que escolhe as batalhas que ela vai entrar. Eu começaria por aqui. Como lidar com o estresse? Esse conselho tão importante que Paulo nos oferece para a igreja de Corinto, como lidar com o estresse. Ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então vamos entrar um pouquinho aqui no que a Bíblia fala sobre a questão da moderação, ou como controlar o estresse. Você está cansado e não sabe como mudar o seu comportamento? Deixa eu lhe dizer, não significa que você seja uma pessoa ruim. Se você for à Bíblia, e a coisa mais fantástica da Bíblia é que ela não esconde a história de ninguém. Os grandes homens também tinham grandes problemas, grandes defeitos. Até alguém diz assim, né? Não conheça os seus heróis, porque talvez você vá se decepcionar. A Bíblia faz questão de contar a história de grandes homens do jeitinho que eles eram. Vou começar aqui relembrando um caso interessante, que é o caso de Elias. Se você for, por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, você vai encontrar Elias no momento posterior à vitória que ele alcança junto ao Monte Carmelo, quando ele enfrenta os profetas de Baal, vence os profetas de Baal, e ele então vai correndo à frente da carruagem do rei Acabe. Mas quando ele recebe a notícia de que Jezabel, aquela mulher encrenca, tinha pedido a cabeça dele, ele fica estressado. Veja, ele podia enfrentar os profetas de Baal, ele podia fazer descer fogo do céu, mas ele não conseguia lidar com as suas emoções quando ele era ameaçado por uma rainha ímpia. Ele perde o controle, ele se estressa. E sabe o que ele faz? Ele deseja a morte. O estresse descontrolado, como no caso de Elias, ele tira o gosto de viver. Ele tira a alegria, o brilho das coisas. Elias era assim, uma pessoa estressada. Mas tem outros casos. Por exemplo, você vai encontrar o caso de Moisés. Talvez Moisés, se ainda fosse válido fazer a comparação, ele fosse um fleumático, melancólico, provavelmente. Uma pessoa brilhante, introspectiva, né? Falava pouco, talvez, porque ele tinha problema, pensava muito, uma pessoa muito inteligente. Mas são esses comportamentos, ou esse tipo de natureza que às vezes traz grandes surpresas, não é? Uma pessoa muito calma, quando ela explode, ninguém segura, né? Ela perde o controle de si. E Moisés era assim. Um dia o povo pressionando ele por causa da água, Deus disse assim, vai lá e fala com a rocha. Você lembra o que ele fez? Ele feriu a rocha. Estressado. Ele se excedeu. É claro, ele pagou um preço muito alto. Mas ele também pediu para morrer, você sabia disso? Veja a síndrome dos líderes. Eles carregam um peso tão grande que às vezes a vontade que dá é de deixar de viver. Se você é um líder, tem influência, responsabilidade, esse é um peso que você vai ter que lidar com o seu estresse também, porque isso pode tirar a sua alegria de viver. Isso aconteceu com Elias, como eu disse, e também com Moisés. Se você for lá em Números 11, do verso 14 a 17, você vai encontrar essa história, essa cena interessante. Sabe quem mais se estressou até o ponto de desejar a morte? Por incrível que pareça, o próprio Jesus. Por exemplo, se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 33 e 34, sabe o que diz lá? Jesus diz assim, ele está no Getsêmani, um pouquinho antes de ser preso. Ele diz assim, ó, a minha alma está profundamente triste até
à morte. Jesus desejou morrer num contexto de ansiedade, de estresse tão grande que diz o Evangelho que ele suou gotas de sangue. Veja, como que a gente pode ser diferente, lutar com a nossa natureza, quando a gente encontra ou vive momentos como, por exemplo, Elias, Moisés e Jesus? Como controlar o estresse? Essa é a pergunta de milhões. Como controlar o estresse? Se você tem filhos pequenos como eu, você precisa ser pai, você precisa ser esposo, você precisa ser profissional, tem que estar em vários lugares com muita responsabilidade, o estresse está no nível máximo. Como controlar o estresse? Qual é o conselho bíblico para isso? Alguns caminhos. Primeiro deles, grave bem esse conselho. Se você não tem sublinhado esse verso na sua Bíblia, sublinhe. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. O que diz lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira coisa, você precisa orar mais. E não só multiplicar palavras. Na oração, você precisa descrever em detalhes para Deus o que você está sentindo. Não é para que Ele conheça o que está dentro do seu coração, mas para que você enxergue, dimensione. Tudo que a gente coloca para fora, você vê melhor, você compreende melhor a intensidade, a profundidade. Por isso, a gente precisa lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele está cuidando de você. Mas você precisa fazer esse exercício, usar a oração como meio do alívio do coração, do estresse. Um outro conselho está aqui em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ligado ainda à oração. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu vou emendar aqui, diz aqui que a gente tem que apresentar, né, as nossas ansiedades, as nossas petições através da oração, da súplica com ações de graças. Eu vou colocar, anexar a ferramenta da oração à ferramenta do louvor. A música, ação de graça. A música é também um importante instrumento para aliviar a nossa ansiedade. A música traz paz. É claro, depende da música que você ouve. Se você colocar uma música pesada, isso talvez não seja uma verdade. Mas se você colocar uma música instrumental, uma música que te dê condição de conviver com os seus pensamentos e encontrar, quem sabe ali, paz, encontrar o centro, você vai ter condições maiores de controlar o seu estresse, a sua ansiedade. Está andando, dirigindo? Põe uma música interessante. Está em casa? Põe um louvor, dê ações de graças, louve. Diz a música, aliás, melhor, diz o ditado: quem canta, seus males espanta. E é verdade, o louvor, juntamente com a oração, também funcionam como importantes ferramentas para tirar, desaliviar, descarregar o nosso estresse. Mas tem outro verso aqui que eu queria compartilhar com você, que traz um outro princípio. Esse verso é bem conhecido dos adventistas e ignorado pelos evangélicos, católicos, pentecostais, que é Êxodo 20, do verso 8 até o verso 10. E aqui ele traz um outro conceito, uma outra ferramenta para você aprender a controlar o seu estresse. Diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E entenda que Deus estabeleceu um dia sagrado de adoração, porque Ele conhece a nossa constituição. Até rimou, hein? Ele conhece. Ele sabe que a gente precisa de uma pausa. O descanso, ele é necessário. Esse ritmo de vida que a gente tem, que a gente assume múltiplas funções e papéis, às vezes não nos dá o direito de descansar. Mas o descanso é importante. Ele é tão importante, quando você vai, por exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus ele ensinou sobre esse tema aos seus discípulos. Olha só que interessante esse conceito. Jesus ele está aqui no capítulo 6
E ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui para você, aqui, verso 31, diz assim, ó, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. A gente precisa ter tempo para parar, desconectar. Isso aqui é uma porcaria. Porque a gente às vezes está conectado o tempo todo, WhatsApp, mensagem, a gente não consegue desconectar. A gente precisa desconectar, repousar, ter um tempo de descanso da mente. Você precisa disso. Se desconecte. Às vezes coloque no silencioso o seu celular e no dia do sábado separe para você estar na presença de Deus. Evite redes sociais, outras coisas. Isso vai também te ajudar a diminuir o seu estresse. Eu quero falar mais uma coisa. A importância da igreja também é notória para controlar o estresse. Como assim? Pastor, eu fico estressado na minha igreja. As pessoas me incomodam, me irritam. Veja, tem um conselho bíblico aqui em Gálatas 6, o verso 2, que diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros. A gente precisa aprender a compartilhar. Mas não faça isso com qualquer um. Faça com pessoas da sua confiança, que você pode, sem nenhum tipo de problema, falar o que você precisa. E assim, ao dividir, você também alivia a ansiedade, o estresse do seu coração. Leve as cargas uns dos outros. A gente tem que ter tempo para ouvir, mas às vezes a gente tem que ter tempo também para falar. Isso é importante. O que mais a gente precisa fazer? Mais um conselho bíblico. A gente precisa transformar a nossa mente. Romanos 12, o verso 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você é muito esquentadinho, muito estressadinho, muito esquentadinha, você precisa mudar. Como que você faz isso? A gente precisa fazer isso com a ajuda de Deus. Ele pode. Vou dar aqui um exemplo. Você tinha entre os discípulos dois que tinham um apelido interessante. Eles eram conhecidos como os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, filhos do trovão. Por que eles tinham esse apelido que o próprio Jesus deu? Porque eles eram estressados, nervosinhos. Mas são esses dois, especialmente o apóstolo João, que no final da sua vida e no seu ministério, ele chamava as pessoas filhinhos, amai-vos uns aos outros. O que aconteceu com ele? A mente dele foi transformada. Então não adianta você dizer, não, eu nasci assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Você pode ser diferente. Você precisa ter uma transformação mental. Deus pode fazer isso. Como? Algumas coisas. Identifique aquilo que é distorcido em você e lute para transformar isso daí. Talvez uma terapia ajuda, ou quem sabe um momento de conversa, de aconselhamento, isso também pode lhe ajudar. Identifique isso. Procure ver aquilo que te desperta e mude a sua forma de pensar. O que mais? Troque o que você encontra por aí, as mentiras, por verdades bíblicas. A Bíblia tem condição de estruturar dentro de você uma nova natureza. São pilares que você não pode derrubar. Leve em consideração isso. E não se esqueça que a Bíblia tem também promessas fantásticas, como o Salmo 23, diz assim que o Senhor é o meu pastor, Ele guia-me mansamente a águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. Se você vai a Deus, Ele acalma o seu coração. Essa é uma verdade bíblica. Ele pode acalmar você. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele pode aliviar você. Confie nisso. E uma última promessa que eu quero trazer para você, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se você estiver em Deus, Ele vai lhe ajudar. E para terminar, estresse é um sinal de alerta. Então, se você está muito estressado, alguma coisa precisa ser reajustada. Veja como uma evidência para você mudar algo. Deus, Ele chama você para um descanso físico, mental, emocional. Você pode viver a partir de hoje, na sua vida, escrever capítulos diferentes da sua história. E se você quiser, por exemplo, algumas dicas de livros, eu vou dar aqui 2 livros para você que eu gosto bastante. O primeiro, vou colocar a capa aqui, não sei se o celular vai captar bem, mas esse é o livro que eu mencionei aqui para você. Permissão para Sentir, de Mark Brackett. Muito bom esse livro, pesquise, isso vai fazer
a diferença na sua vida, tá? Esse é o primeiro livro, a primeira referência. E vou dar mais uma, dentre as muitas que eu poderia sugerir, mas esse daqui também, eu acho que ele vai lhe ajudar bastante a aprender a lidar com o estresse, com a ansiedade. De Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Vai lhe ajudar também. São 2 livros, dentre os muitos que você tem por aí de opção, tenho certeza que vão lhe ajudar muito a mudar e a lidar melhor, de acordo com a palavra de Deus, com o estresse. Posso terminar fazendo uma oração? Senhor, quero pedir a tua bênção sobre a vida dessa querida pessoa, esse querido amigo, amiga que está acompanhando essa jornada, que ele se sinta abençoado e que os conselhos que nós relembramos aqui da tua palavra tragam um novo direcionamento, um novo momento, paz, especialmente é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, um abraço e até um outro momento, quando a gente se encontrar por aí na TV Novo Tempo ou nas redes sociais da Novo Tempo, do Sistema Novo Tempo. Um abraço, até lá.